Muito bem-vindos ao nosso Donos da Bola, nessa terça-feira. Só para lembrar que a rodada se encerrou ontem. Teve jogo ontem à noite, GV? Teve jogo não. Teve um atropelo, rapaz, do Malvadão. Teve um massacre do Malvadão. Teve uma macetada, teve uma amassada. Rapaz, o Bessa, nosso diretor de corte, a Botafogo, tá chorando em posição fetal, com medo do Flamengo. Falou o seguinte: ai meu Deus, são só 5 pontos de diferença. Calma, Bessa. Ô, Bessa, calma, Bessa. Rapaz do céu, faz tempo que eu não vejo um atropelo desse, Clebão. Não é não, Clebão? O time tá ó. O Sampaoli tá encaixando. O Sampaoli tá encaixando. O Artisson tá até emocionado com o Sampaoli, tá? Rapaz do céu, o que foi aquilo no Maracanã ontem? E eu vou falar mais. A gente vai mostrar melhores momentos, a gente vai debater todos os lances, todos os gols, a gente vai falar do fogão que enfrenta a LDU logo mais na altitude, a gente vai trazer todas as informações pra vocês, mas a gente vai precisar falar desse pênalti também. Essa a gente vai precisar, porque não tem polêmica nenhuma. Pênalti polêmica quando tem dúvida. E a dúvida só quem criou foi o VAR, que não foi nada. Mas a gente vai falar daqui a pouco. Porque quando a gente dá porrada aqui. Gabigol era pra ser expulso, pisou sim, e tarará. Agora a gente joga limpo aqui a gente. Não tem negócio de vamos inventar. 0x0 ele não dava aquele pênalti. Com todo respeito ao Braulio, né? Aliás, o cara chama Braulio, né? Fez uma boa arbitragem. Deve ter sofrido bastante bullying. Teve uma época de... Que o negócio chamava Braulio. Aí os Braulios processaram e acabou a propaganda. Aí terminou o seu Braulio, o seu tempo, não vou perguntar não. Bom, então a gente vai falar muito sobre futebol. Flávio Amêndola tá afiado. Ele e a Tisson estão igual a galera quando apresentava o vídeo show, tom sobre tom. Um azul claro, outro rosa claro, olha lá. Tá igual o vídeo show. Aqui tá o Otaviano. Curtiu? Clima leve, né, tio? É leve, pô. Tranquilo. Eu curti. Como é que foi no Maranhão? Pô, foi legal. Um abraço pra galera do Maranhão. Tava fresquinho? Pô, 39 graus, tranquilo. Na sombra. Quase inverno, 39 graus. Sabe como é que eles falam lá? Boa tarde primeiro, né, cara? Boa tarde, fala aí, boa tarde. Boa tarde a todos. Eles falam lá que o inverno deles é quando chove. Choveu é o inverno, é de novembro a maio. Aí passou de maio é o verão. Tô resumindo, não tem outras estações lá. Tem um lugar no Brasil, que eu não vou falar o nome, que eu não quero ser cancelado, que eu não sou bobo, que tem 5 estações. Ah, é? Primavera, verão, outono, inverno e outono. Ah, é? Outono inferno, que é 50 graus todos os dias. Bom, bota a enquete na tela aí pra mim pra gente começar esse programa. Rapaz, essa pergunta é muito boa. Quem é o maior responsável pelo atual momento do Vasco? A diretoria que falou que o Flamengo nunca mais enfrentaria o Vasco em condição de desigualdade de equipe, financeira, estrutura e etc. Basicamente, o senhor Mr. Josh Wonder e companhia, né, que a galera acabou indo na onda dele. Maurício Barbieri, daqui a pouco eu vou explicar o negócio do sorriso para vocês pararem com essa injustiça, porque aí é sacanagem, tem que jogar na bola. Ou os jogadores também que não estão ajudando. Flávio Amêndola, mais uma vez, boa tarde. E aí, quem é o principal responsável? Boa tarde, EV, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente em casa. O principal responsável é a diretoria, mas todos os 3 têm uma parcela de culpa. Os jogadores, o treinador e a comissão técnica e a diretoria. Mas, para mim, o maior responsável é a diretoria por tudo que ela nutriu do torcedor com declarações que não se tornaram realidade. E eu acho que esse é o principal ponto. Mas ela joga? Não, mas ela contrata. Ela que gera a estrutura. Mas as peças são boas. São boas. Só que se não tivesse sido falado que o Vasco nunca mais jogaria contra o Flamengo em inferioridade financeira, muita coisa não estaria acontecendo. Se fosse um discurso de pé no chão, a gente está chegando, igual foi o Botafogo no ano passado, o primeiro objetivo qual é? Você tá todo botafoguinho essa semana, né? O João Vidal que falou aqui no ponto pra mim. Não, esse aí é um anti-gigante. Eu não gosto nem de falar porque ele só pensa em mim. Acabou o jogo ontem, ele mandou mensagem. Que isso? Como é que é? Ele só pensa em mim. Ó, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. É isso, então, é isso. Não, ontem acabou o jogo, ele me mandou mensagem, sendo que eu estava, né? Não fala. Ok. Tava ok. É mesmo? Hoje de manhã... O que seria ok? Peraí. O que era ok? Não, tava ok, tranquilo.
Tranquilo, relaxado. 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 Pós-clássico? Sozinho? Clássico, pós-clássico? Não, foi entendi. foi pós-jogo, entendeu? Pós-jogo. Pós-jogo foi tranquilo. Aí é massagem, na hora da massagem, relaxamento, banheira. Entendi. A Tícia conhece bem. Faz parte, entendi. E hoje, quando eu acordei, para minha surpresa, tinha mensagem do João Vidal para mim novamente. Então, assim, eu sei que você gosta muito de mim, João Vidal, mas me erra um pouquinho. E eu acho que tem muito a ver com isso. O John Textor, ano passado, ele deixou muito claro que o primeiro objetivo do Botafogo era permanecer na Série A. Sim. Ele não vendeu tanta ilusão, porque ele também vendeu ilusão pro torcedor. Mas ainda não ganhou nada também, né? Mas né? ele não sofreu ano passado. Não, sim, esse ano. Que não, pode esse ser ano que... não. Calma. Tem muita coisa para acontecer ainda. Calma, jovem. Atirson, principal responsável. Eu acho que o bigodinho aqui de Nescau, nosso Flávio, falou muito bem. Assim, naturalmente, você olha os três contextos ali, né? Faz parte desse momento do Vasco. Primeiro, lógico, que entra a diretoria pela escolha e tudo, porque tem algumas posições que a gente olha que ainda tem carência no time. E aí você tinha que ver essa carência lá atrás. É lógico que você esperava um campeonato melhor do início da temporada para, na janela, contratar as peças melhores de reposição, que estão faltando principalmente. Porque você só tem um atacante de área, que é o Pedro Raul. Tirou o Pedro Raul, você não tem hoje uma referência. E aí hoje ele não está no grande momento. Alex Teixeira não está no grande momento. Você traz o Orediano, que não está no grande momento, que ainda não foi titular, e quando entra como titular, o time tem uma derrota. Então tem todo um contexto. Primeiro, a diretoria entra, o Barbieri dentro do contexto dos jogadores, você vai encaixando, aí a vitória não vem, a cobrança começa a aumentar, aí os jogadores perdem a confiança, como vem acontecendo, a torcida vem botando pressão porque é normal, porque é um time de camisa, é um time de tradição, é um momento que o time voltou para a primeira divisão e está vendo de novo o time lá embaixo, a zoação de outros torcedores, não aguenta com isso. Eu acho que todo um contexto faz parte desse momento do Vasco. Assim, tem que se reunir, tem que brigar, porque eles agora não podem contratar, só pode contratar na janela que é em julho. E eles têm que resolver agora, porque se esperar até julho, aí já perdeu tempo, aí não dá mais tempo para recuperar até o final da temporada, não. Então você tem que começar a reagir agora. Não importa o que eles têm que fazer. Os jogadores têm que se unir, ver o que está acontecendo de errado, se cobrar um pouco mais, fechar a casinha, como todo mundo fala, para começar a reagir, não é isso? Eu gostei do seu tênis. A gente tem. Parecido, né? Mas é melhor a gente, acho que parar um pouco de usar, né? Não, parou. Agora... Chegou a partir de amanhã? Não veio mais com essa marca. Eu também, eu tô fora. Qual é o problema de vocês? Não, porque a gente tem esse tênis aqui que é ok, é justo, bem bacana. Bem normal. Normal. Bota ali, Jota. Mostra ali, Jota. Mostra ali, Jota. Você quer ficar vindo humilhando a gente? Esse é espacial. O cara lançou o tênis da NASA, pô. E pega a visão aqui que a lingueta muda. A lingueta muda. Ela vira símbolo da Nike e vira... Essa aqui, rapaz, esse aqui só eu e Naldo Bene. Que isso, mano. Lugar especial para pessoas especiais. O amigo meu mandou mensagem aqui e disse que tá vendo o programa pela TV com óculos escuros, porque tá brilhando lá na Vou te arrumar um desse aqui, hein? Por favor. Mas tem que fazer aquele serviço lá. Vambora. Aquele que eu falei que tem que fazer lá. Deixa comigo. Tá tudo certo. Então tá... Tá resolvido. Bom, você que dormiu cedo, não pôde acompanhar, você sabe que ninguém cobre melhor os times do Rio de Janeiro, nem o Sol, tá, Tisson? Tá certo. Nem a Luven. Nem nada, nem drone cobre melhor os times do Rio do que o nosso programa. Então, Igor Dorileu teve lá ontem, tá preocupado, Dorileu. Porque só tem 5 pontos de diferença agora. Olhou no retrovisor aqui, porque às vezes você tá lá na liderança, você é o Schumacher, antigamente época hora. Olhou no retrovisor, tá o Kio Katayama, pô, não tem problema. Aí tu olha, vem o Senna. Aí tu já fica, por que o Bessa tá preocupado? Que ele fica, segue o líder, segue o Bifogão. Só que agora o torcedor do Botafogo fez assim, piscou, olhou, viu o negócio preto e vermelho, meu irmão. É uma pressão que o malvado, quando acorda... Fala, Dorileu! O Clássico dos Milhões contou com a presença ilustre de Vinícius Júnior. No intervalo, o craque, criado no Flamengo, entrou em campo e levantou as 2 camisas. Mas a essa altura, só uma torcida conseguia ter motivos para sorrir. Logo aos 13 minutos, a bola sobrou para Pulgar e o chileno fez isso aí, golaço. Pouco depois, Arrascaeta colocou na cabeça de Gerson e o Coringa ampliou.
Na primeira chance do Vasco, Pedro Raul acertou a trave. Arrascaeta foi outro que, por pouco, não balançou a rede. Já na reta final do primeiro tempo, Matheus França fez boa jogada. Ayrton Lucas chutou e Pedro desviou para marcar o terceiro. Nas arquibancadas, a torcida vascaína perdeu a paciência. Em campo, os jogadores pareciam nas cordas. Ayrton Lucas ganhou na corrida, com frieza driblou o goleiro e aumentou a goleada. O primeiro tempo poderia ter terminado ainda pior para os cruzmaltinos, mas Léo Jardim parou o Gerson. No intervalo, já tinha gente indo embora do estádio. O Vasco todo indo embora. Primeiro tempo, ó. Na etapa final, o Vasco voltou melhor, dando trabalho a Matheus Cunha. Até que Jair disputou com o Gerson e pediu pênalti. Com a ajuda do VAR, o árbitro marcou. O próprio Jair cobrou e fez. Mas não tinha jeito, a noite era rubro-negra, com direito à torcida pedindo mais um e gritando olé. Eu sei que a torcida esperava um placar mais elástico, né? Mas a gente tem 2 jogos muito difíceis pela sequência, então dá sequência, porque vem muita coisa pela frente ainda. A volta do Clássico dos Milhões à Série A não foi nem de perto do jeito que os cruzmaltinos esperavam. Desde 2015, o Vasco não vence o Flamengo em jogos do Campeonato Brasileiro. Quase uma hora após o apito final, Maurício Barbieri, que balança no cargo, deu explicações. Sentimento de muita dor, porque a gente não conseguiu num jogo que era muito importante pela história que tem, pelo clássico que tá à altura daquilo que o torcedor desejava, então o sentimento é esse de tristeza e frustração. O Vasco é o penúltimo colocado, dentro da zona de rebaixamento. O Fla de Jorge Sampaoli pulou para a 5ª posição. Recuperar terreno no Brasileirão. Nos recuperamos no Brasileirão e classificamos na Copa do Brasil. E agora vamos tentar classificar na Libertadores, deixar o time em um cenário diferente de que quando cheguei aqui. Acomodar o time em um cenário diferente quando eu cheguei aqui. Olha, aquela imagem do torcedor vascaíno indo embora no intervalo é impactante demais, porque não foram 3, 4, o cara que tá com criança, que sai antes, eu sempre saio antes com as crianças. Era muita gente, a torcida do Vasco no segundo tempo chegou a ficar com um buraco. Agora, Flávio, tem muita coisa pra gente debater, e eu sei que daqui a pouco você quer levantar também pra mostrar algumas coisas dos gols. Agora, essa entrevista do Fabrício Bruno é interessante, né? A torcida já esperava essa macetada? Cara, é engraçado, porque acho que se você perguntasse para qualquer rubro-negro antes do jogo o que ele esperava do jogo, acho que todos estariam confiantes. Mas não da maneira como foi. Foi um atropelo. Não da maneira, e até da maneira como se desenhou o jogo. Os 20 primeiros minutos, o Vasco conseguiu se impor, conseguiu ter a bola, conseguiu jogar no campo de ataque. Só que eu não sei o que está acontecendo, eu acho que tem uma questão muito de confiança, uma questão psicológica, uma questão mental. Contra o São Paulo, o Vasco começa perdendo por 2-0 e empata. Depois que o Vasco toma o terceiro gol, no minuto seguinte toma o 4º gol. Contra o Flamengo foi algo muito parecido. O Vasco não estava mal no jogo. Depois que tomou o primeiro gol, parece que baixou totalmente o espírito do time. E aí a gente viu muitos erros, mas muitos erros que vão muito além de erros individuais. Muitos erros do time como um todo, do coletivo. Muito espaço entre as linhas, o Vasco parece que não sabia o momento exato de você saltar a pressão, de você pressionar lá na frente e o momento de você baixar tudo para marcar lá atrás. Você tinha um espaço muito grande entre os atacantes e o meio-campo e a zaga. Os 5 defensores do Vasco, quando não tinha bola, ficaram muito próximo do Léo Jardim. E isso fez com que o Flamengo soubesse utilizar justamente esses espaços. E aí teve um cara que ontem foi muito bem mais uma vez, que é o Arrascaeta. E que estava devendo um pouquinho
Já foi bem E no algo Fluminense. natural. E algo natural até pelo momento dele. Tá voltando de lesão, tá recuperando confiança. Gerson ainda vai ter que acertar essa cavada. Contra o Fluminense ele errou uma. Sim, mas E tá ontem jogando errou de muita novo. bola. O meio-campo do Flamengo tá jogando muito bem. O Pulgar, o Thiago Maia, o Gerson e o Arrascaeta. Parece que o São Paulo encontrou. Eu quero perguntar isso pro Atisson, que trabalhou com os melhores treinadores do mundo. Não que eu acho que o São Paulo esteja nessa prateleira ainda, né? Sim, sim. Mas assim, cara, o que o Pulgar tá jogando de bola é um negócio assustador. E o Gerson a gente já conhecia, mas também não vinha bem. Como é que é isso, Atisson? O treinador vai na cabeça, é tático? Como é que é isso? Sim, o treinador já conhecia o Pulgar, jogava com ele na campeão seleção. com né? ele na seleção. Então, assim, é um treinador que confia no atleta. O atleta confiando no treinador aumenta o seu potencial para dentro de campo. O Pulgar não viveu um grande momento até ele ser titular do time do Flamengo. Ele entrava, deu alguns vacilos. Foi mal no início do errou ano. alguns O Pereira passes. era- Então ele começou a ganhar confiança e a parte física dele acabou melhorando também. E aí ele deu um equilíbrio nesse time no meio-campo do Flamengo que é impressionante. Porque assim, dois jogadores do meio-campo cresceram com ele. Sempre quando ele está jogando, cresce com ele, que é o Gerson, que precisa desse jogador da marcação. E ele não só marca, ele tem a saída de bola muito boa, né? E o próprio Thiago Maia. Não aparece tanto para a torcida, mas ele faz uma função impressionante. Agora, vou falar você falou desse jogador, que aí eu vou usar a frase que um narrador, nosso amigo, que é um fenômeno, que é o João Guilherme, fala muito bem, né? O Arrascaeta é um deboche, cara. É um deboche. É um deboche. O cara, o que ele faz com a bola, o que ele faz com a organização dentro do time do Flamengo, é absurdo. Ele consegue ditar o ritmo do Flamengo, consegue achar passe com muita facilidade. Parece que aquele passe para dentro da área era fácil, porque tinha dois jogadores, ele tinha visto... E antes, Atisson, que ele corta pra cá, aí corta pra lá e dá no Wesley, aí volta pra ele. Exatamente, ele faz o jogo apoiado muito bem. Só que ele, quando ele recebe essa bola e ele espera a chegada, a penetração do Gerson, que vê o espaço dentro da defesa, mesmo jogando com 5 na linha de 5, o Vasco deu espaço. E aí o Flamengo soube aproveitar muito bem. O Vasco iniciou a partida, os 10, 15, 20 minutos ali, muito bem, jogando dentro do campo ofensivo, mas o Vasco não tem essa característica de propor jogo. E aí foi onde o Flamengo aproveitou muito bem a transição ofensiva, que o Vasco deu espaço para isso. Foi exatamente o que o Flávio Amendo falou. O Vasco, com a posse de bola, atacava com 2, 3, 4 jogadores, mas o volante não aproximava do seu atacante e a linha defensiva lá de cima, lá atrás, não acompanhava o seu time. Então tinha um time muito espaçado, onde que o Flamengo roubou a bola lá atrás com o Pulgar, que fez o apoio. Se aparecer de novo o primeiro lance do primeiro gol, a gente vai ver. Aí, ó, tinha aí o Arrasca ia lá. Aí, ó. Parece que tá no rachão. Jogo apoiado, de aproximação, Ó. toca aqui, balança. Mas aí que eu falo assim, por que o Vasco, se pudesse parar a imagem, seria melhor ainda? Por que o Vasco não faz, ele faz uma linha de 5, mas o lateral tem que dar o combate? O lateral, quando ele está com aproximação do seu atacante, ele tem que diminuir. Exatamente para o adversário não ter o tempo de pensar a jogada que ele vai fazer. E aí o lateral esquerdo, nem o direito, tinha essa diminuição do espaço. E aí o Miranda, muito, com todo respeito, a linha defensiva escolhida com 3 zagueiros, muito perdido, né? Só o Miranda lá atrás. Acompanhando o Pedro, ele tem que fechar a linha, ele não tem que marcar individualmente. Ele tem que fechar essa linha aqui, olha lá, ele lá. Ele estava marcando o Pedro, porque o Pedro foi para trás. E deu espaço para o... Malandramente, o Pedro fez vai e vem. Mas ele tem que fechar. Se ele está acompanhando, ele tem que fazer a linha defensiva de balanço. Mas isso não é orientação do treinador, que tem que detectar isso no dia a dia e falar então, pro mas moleque? aí o treinador possivelmente treinou uma semana. Se o cara não tem características, se ele só está acostumado a jogar em um posicionamento com 2 zagueiros, ele não tem a facilidade de entrar ali e encaixar com o terceiro zagueiro. Bigodia. Então, assim, um jogador que está fazendo muito bem isso é o Pulgar no Flamengo. Quando o adversário ataca, o Vasco ataca qualquer outro, ele entra na linha defensiva ali dentro dos 2 zagueiros para fazer uma linha de 3 zagueiros. E por quê? A bola alçada na área, ele é altão, grandão, ele consegue fazer a recomposição tática muito bem. Então, assim, é treinamento, Claro. Não deu tempo. Então, assim, tem todo um contexto para o Barbieri tentar escolher uma situação. Mas de todos os contra o times que ele clássico. tá tendo mais tempo. O Vasco teve 8 dias porque jogou final de semana e outro Sim, jogo foi mas segunda. assim, para mudar um sistema tático. mas já são 4 semanas com a semana tudo cheia. bem, para mudar o sistema tático. Aí o Flamengo não jogou com um atacante fixo, ficava numa linha de 5, só com o Pedro ali. E o Pedro não faz a função fundo. Então tivemos um nó tático? Eu acho que sim. Não, assim, eu acho que o nó não foi nem um nó tático. Eu acho que pela escolha do Flamengo, eu acho que pela escolha do próprio Barbieri, de ter Bigode, escolhido errado. Tu quer falar alguma coisa desse gol aí, né?
Vem pro nosso telão na de verdade, eu queria Massachusetts. pegar esse... Quer ficar do lado de cá? Troca melhor. pra cá, vamos fazer um X aqui. Bom, você Isso tá aí, que você tá falou aí, a lá, Agora o Caio Tisson. Ribeiro ontem lá no Boleiragem. Isso que falou a Tisson, dessa falta de pressão, ela ficou muito evidente no jogo. Olha, esse é o segundo gol. A jogada começa do lado esquerdo, um lateral. O Ayrton joga pra cá. E aí, quando você tem uma linha de 5 lá atrás, automaticamente o seu meio-campo fica menos povoado. No caso, o Vasco tinha 3 jogadores no meio-campo. E aí, se você balança de um lado para o outro, você vai encontrar os espaços, não tem jeito. E aqui existe uma falha muito grande para mim. Porque o Piton, o Galarza e o Léo, eles não definiram se eles iam tirar o espaço do jogador do Flamengo ou se eles marcariam por zona. E aí você dá o espaço para quem? Pro principal jogador do Flamengo. Vai lá, virou festa junina aqui, essa bagaça. Vai lá. Isso é bacana porque, assim, faz muito sentido. Esse aqui tá ali com o lateral. Esse aqui tá marcando quem? O espaço só? Somente o espaço para atacar o espaço, não tem necessidade. Essa indefinição então, que eu acho que matou o time do Vasco. Esse aqui poderia estar com o lateral, esse aqui já está aqui, e esse aqui por dentro. Você já fechou um sistema. É muito esperto. Deixa no pause. Isso. É muito esperto porque o França que estava aqui, ele vem e já tira o Capasso. O Capasso já gruda nele. O Miranda tá colado com o Pedro. O Pumita, ele não pega ninguém. E o Orediano, mas aqui... E o Orediano não acompanha o Gerson. Eu ficava de olho em quem entrava. Perfeito. Cara, o Orediano tem que acompanhar. Não, mas tá, beleza, perfeito, ele tem que acompanhar. Mas se esse tá aqui posicionado atrás do outro zagueiro, matava porque esse aqui estaria com o Pedro. Mesmo ele atacando tem dois ali. Exatamente. Justamente. Porque o Pedro, ele foi para trás e esse aqui veio colar nesse aqui. Então, esse aqui veio para a esquerda fazer o acompanhamento e na direita não ficou ninguém atrás. E outra coisa, o Vasco tem o tempo todo ali 4 jogadores dentro da área. O Flamengo só tem 2 jogadores. Só que o Flamengo fixa o França no Capasso e o Pedro gera dúvida no Miranda. E aí abre o espaço para o Gerson no meio da zaga. Uma coisa. Era aquele outro frame. O Marcos Paquetá, que o artista conhece bem. Vai passando mais um pouquinho. Aí. Ele falava uma coisa que às vezes a área tá... Aí, lá, ô dedo nervoso, por gentileza. Segura aí. Só no nosso. Ele falava o seguinte, a área às vezes tá cheia, mas tá mal populada. Exato. É isso. 1, 2, 3, 4, pode botar 5 ali. Contra 4 do Flamengo não andaram, o Ayrton lá atrás. Mas tá errado, tá tudo errado. Então, mas assim, no meu entendimento, esses 2 aqui foram os principais para não fazer a recomposição do balanço defensivo. Mais do que o Orediano? Que mais do que o Orediano. Porque o Orediano, ele naturalmente, ele não tem como acompanhar o tempo todo dentro da área. Se você tem uma linha de 5, se você tem uma linha de 5, esse aqui, quando a bola está aqui, ele tem que fazer a recomposição, fechar a linha. Eu aprendi muito isso na base com o Paquetá, com o Toninho Barroso, que fazia com que a gente entendesse esse balanço defensivo. Mas, isso é muito difícil. E eu tô falando com quem jogava ali atrás. Quando você joga com a linha de 4 ali, que são 2 laterais e 2 zagueiros, quando você bota essa linha de 5, sabe quem vai dar o bote, quem não vai você. Foi o que aconteceu. Claramente, o Wesley e o Arrasca ficam tocando bola e tem 3 assim, ó, vai você, vou eu. E não é de má vontade, não. Mas por falta de automatização. E outra, o jogador não sabe se ele pressiona quem tem a bola ou se ele marca a zona. Olha o Léo, coitado. Então, ele não sabe o que fazer, cara. Não sabe onde vai. Exatamente. Exatamente, o zagueiro, exatamente. Tadinho, não sabe. E ele com a linha de 4, ele tá jogando pra caceta. Eu também acho. Arrebentando. Eu também acho. E tem o último gol do Flamengo também, o do Ayrton, que aí pode ser... Esse último gol do Flamengo aí tem que sentar o time do Vasco e falar, rapaziada, ele não pode sair um dia antes, como diz meu amigo Arthur Trovão, e chegar um dia depois. Existe um erro um erro individual nesse último gol do Flamengo, que a gente vai mostrar aí, que a jogada começa com uma falta a favor do Vasco no campo de ataque. E aí, dos 10 jogadores de linha, o Vasco tem 8, 9 no campo de ataque, o Galarza é justamente o último homem. Aí o Piton cruza, o Davi Luiz disputa com o Pedro Raul. Eu acho. Não. Ainda vai... Tá botando no ponto ali. E aí quando... só que é um pouco antes. Mas aí não dá, aí já foi. É um pouco antes da jogada. O Galarza, ele deveria atacar o espaço ao invés de atacar o Ayrton Lucas. Porque o Ayrton é muito mais rápido do que ele. Se ele corre para trás, no sentido onde a bola vai estar, onde o Ayrton Lucas vai dar o tapa na bola... Eu não vou dizer aqui que ele conseguiria parar o Ayrton Lucas, que aí eu não sou mandiná para afirmar isso. Mas haveria um combate. Ele poderia pelo menos puxar a camisa, ele poderia esbarrar no cara, fazer alguma coisa. A gente vê exatamente isso, né, Flávio? Porque, na verdade... A gente não tem o lance do início, ele senão tem que a gente vai ficar fechar, doido aqui, rodando aqui. É que a gente fala, fecha o espaço, né? Corre para trás. Olha aí, corre para trás. Ao invés dele correr
na direção do Ayrton Lucas, ele tinha que correr para trás. Mas a decisão é muito rápida, Não, sabe? sim, eu acho que ele de repente entendeu que daria para ele chegar a tempo. Mas aí já você era. tem que. Aí Irmão, eu acho que você tem que a entender escolha que do dele outro foi lado errada. tem um lateral Exatamente. que Olha está na isso. seleção brasileira. Olha a distância que o Ayrton sai, cara. E qual é a maior característica do Ayrton Lucas? Velocidade. É a velocidade. Velocidade. Aí falta leitura. Mas é ele isso que eu teve falo. muita calma, né, cara? Pra bola, Muita calma. Agora, a bola do Gerson. Gerson foi sensacional, tirando da pressão onde tinha 3 jogadores do Vasco. Viu o Ayrton Lucas com facilidade que tem esse ataque rápido, em profundidade. E aí, a escolha do lateral, né, se eu não me engano ali, foi exatamente errada, né? Exatamente. Você vai em direção Atício, ao mas gol... ele dá uma chegadinha aqui, ele Não, bate e volta. assim, porque o o Ayrton tá na bem, base o Ayrton firme, foi olha bem. isso. Se ele faz a falta, é expulso. Ele até... Não, mas ele tromba, olha isso. Ele tenta. É porque o Ayrton é um cavalo, tá? Ele é magrelo, mas é aquele pode dar em doido. E ó, esse é interessante a gente falar porque o Ayrton poderia muito bem ter caído. Se o Ayrton cai, é falta e a expulsão do Galarza. Sim, sim. Assim como o Matheus França poderia ter caído no segundo gol, no gol do Ayrton que ele deu pro Pedro, com o Pumita do lado esquerdo. Se o Matheus França cai, é falta, é pênalti. Agora, mas ele não desiste da jogada. E aí serve o Ayrton. A função dos dois laterais do Flamengo ela é impressionante, né? Quando esses dois jogadores também estão muito bem, o time funciona, né? Porque Funciona. assim, o Wesley também vem crescendo a cada jogo. Lógico, é um menino que ainda tem que amadurecer mais ainda, mas é só o tempo em jogo. Porque o que ele vem jogando, ele é um desafogo. Hoje não tem jogador que possa chegar ali e ser titular no lugar dele, não. Moleque é um avião mesmo. Agora, se o Gerson faz aquela cavada ali, a nota 10, tá? Lembra antigamente, Jornal Lance, Jornal do Esporte, notinha? Nossa época. Era só porrada. Ô, GV. Eu não ganhava nota, que eu não jogava nunca, eu só ficava rindo de vocês, pé da vida, no vestiário, quando tomavam 5. Mas era até melhor tu não jogar, né? Não, o pior era jogador burocrático. Burocrático, O 4. que seria um jogador burocrático? Entrou e não acrescentou. Lembro de Wilson. Dá pra entender essa... Entrou e não acrescentou. Mas tudo 4,5. bem. Segue o jogo. A gente vai... Agora, vamos falar um pouquinho do Vasco, É isso né, que cara? eu queria Vamos falar trazer, um pouquinho do talvez, Vasco que- o alento pro Vasco nesse Não jogo. tem, Flávio. Tem. Não tem. Tem, Olha só, GV. olha só. Você Tem. tá querendo ser bonzinho. Não tô. O senhor tá não querendo tô. fazer média. Não, tô. Duas atuações individuais pra mim que se destacaram ontem no Vasco. O Jair no primeiro tempo. O Jair jogou realmente. Foi Foi o cara, foi o que guerreiro. tentou, foi quem buscou alguma coisa. Marcava, voltava, foi o Foi cara muito que bem. tentou criar. Isso aí não é pênalti não, gente? Não. Não, Nada, perdeu espaço. nada, não. ombro a ombro. E aí Não depois tem um ali ombro o nas sanduíche. costas aí, não, do Galarza? Não, aí também nada. não, né, pô? Pelo Foi amor de nada. Deus. Essa aí, muita gente Isso pode não achar é pênalti. que é mão. Não, que não é é mão, pênalti, que é não. pênalti. Mas não é tem- pênalti. A bola tá na mão do Pô, cara. mas É o olha só, braço você de como é que você apoio. vai dar carrinho sem... Isso não É o tem braço como, de pô. apoio. Aí o problema é seu, que é lateral. Eu sou Não tem goleiro, eu como, tenho que ó, pular você na dá bola. carrinho assim com É o o braço braço pra trás, de vai apoio. quebrar E o bate pênalti cabeça, no Jair foi, então, pra vocês. A gente vai, Isso vai aí não mostrar, foi. né? Vai mostrar aí. Vocês estão jogando Não, confete, vocês estão jogando Eu confete. quero dar uma olhada no outro ângulo, Essa se câmera tiver. aí não vai dar pra É. ver. Tem que ser o outro replay por trás. Que o Porque Gerson me dá um parece que ele totozinho. toca Não é no pé, pênalti, no pé, não. Ele no pé toca. Ele toca. Não é direito, pênalti né? não, gente. Não, não sei. Tem pô, que tem que ser ver no o- outro ângulo. na Se outra- tiver outra na outra câmera. câmera era melhor. Tem. Nós estamos pedindo agora pro Sport TV, Agora, lá então, pro Barreto. o Vasco, ele Tô tinha... pedindo pro Rizek agora. Assim, você tem uma linha de 5, na primeira linha de 5, aí você tem 2 jogadores por dentro e 3 na frente. Os 3 na frente não dão aquela sensação de jogo rápido e velocidade de transição, que o Alex Teixeira não estava no grande Nem momento. o banco pede, gente. Nem o banco do Vasco pede. Mas nesse ângulo Ninguém. não vai dar pra ver, cara. Não, mas nem o banco do Vasco pediu. O Figueiredo continua Ah, assim. ó. mas se for balizar por conta de pedido de pênalti, a gente vai ter 300 pênaltis por jogo. É, porque todo Exatamente mundo isso. pede. E esse então não, 299. Não, mas nem sempre, quando não pede. Aí, Aqui, ó, vamos ver essa isso aí, câmera aí é vamos pegar, perfeita. se a gente Quando conseguir... ele tá muito rápido, a gente não consegue ver. Quando assim. voltar ali, vai dar pra ter a noção. Por mais que eu tenha olhos de lince, segundo a oftalmologia. Então, o Vasco com a linha de 5... Olha aí, ali, ó. Perfeito. Cadê? Pé esquerdo do Gerson. Cadê? No pé direito do Jair. Vamos lá. Ó. Isso, Ali, olha lá, ó, ele dá um chutou chute. antes, Ele dá um chutou chute, antes. cara. Não, Chutou não é antes, Olha o pé esquerdo desequilibrou. do Gerson. Pô, vai mais em câmera Olha lenta lá, lá. o pé esquerdo do Gerson. Eu não consegui ver nada. Pé esquerdo isso, dele, cara? chutando o pé direito Ah, embaixo. eu pô. vi. É isso. Pegou na canela. É, isso. Pegou. Pênalti! Aí, ó, vai mais um pouquinho. Aí, Olha lá, ó, olha aí, ó, olha o lá. momento exato aí. Exato, ali. Mas Ali voltou. tira, ali Vai dá na o, frente. ali A dá o gente comprou toque, tira equipamento o novo. Jair da jogada. É que Toca, o falta, Bessa não sabe pênalti. usar ainda. Calma aí. Cadê? Bota aí. Isso, Pênalti, pênalti. Gerson foi imprudente. Então não é pênalti. Não, ele achou que ele poderia tocar na Exato. bola. Achou. Só que tá dentro errado. da área, né, pô? Dentro da área não pode achar, não. Tem um monte de gente achando um monte de coisa. Aí, sabe o que acharam, não lembro, o jogador do esporte, o Meia, Jackson, eu acho, se não me engano, que jogou no Palmeiras também. A gente podia jogar de aliança, com o anel, tinha um anel de Jesus, né?
Aí eu joguei o anel, puf, saiu do meu dedo. Eu O jogando. senhor perdeu o anel em campo? Aí eu tô jogando, aí daqui a pouco o Jackson passa do meu lado. É teu esse anel? Eu olhei pro meu irmão, pô, é meu mesmo. É de Peraí, Jesus. deixa eu entender. Você Aí só perdeu joguei o assim, anel. ó. O Jackson achou o seu O anel. anel de Jesus Cristo, rapaz. Olha, em nome de Jesus aí, Então cara. ele devolveu o seu anel. Se encontrou essa boca, hein? Olha só, a parte ruim, tá repreendido, senhor. A parte triste da história foram os atos de vandalismo no pós-jogo e a nossa repórter Amanda Oliveira estreia com a gente no Donos da Bola, ela que faz Band News, Jornal da Band, Brasil Urgente, hoje nos deu o ar da graça e traz pra gente um compilado do que tem rolado em São Januário quando o Vasco não vence ou perde feio. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Nesse momento, movimentação tranquila aqui na sede do Vasco da Gama, na zona norte do Rio de Janeiro. Panorama bem diferente da madrugada, que foi repleto aí de confusão. Diversas pessoas com a camisa do Vasco da Gama vieram até aqui após a derrota para o Flamengo. O clássico, o Flamengo ganhou de 4-1 em cima do Cruz Maltino. Infelizmente, essas pessoas vieram protestar, mas foi um protesto violento, zona de guerra. Diversos rojões foram jogados para dentro da sede do próprio clube. Eles quebraram vidraças, quebraram também luminárias históricas e protestaram escrevendo, pichando ali no muro da sede do Vasco da Gama, fora Barbieri, pedindo a saída do técnico do Vasco. Em nota, o Vasco da Gama e também o presidente do clube, Jorge Salgado, se manifestaram, lamentando a má fase do clube, prometendo melhora. Mas falaram, claro, que nada justifica essa violência. Inclusive, o Jorge Salgado já prestou queixa contra torcedores que o ameaçaram através de redes sociais. A Polícia Militar apreendeu 2 pessoas e 36 rojões nessa confusão aqui em São Januário. Na zona oeste da capital, na Gardênia Azul, 9 pessoas foram presas que estavam indo para uma briga entre torcidas organizadas. Muito obrigado, Amanda Oliveira, que teve lá pouquinho tempo. Trouxe pra gente a atualização do que tá rolando. A Amanda que estreia no nosso Donos da Bola, volte sempre. Amanda Oliveira, talentosíssima. Ela é meio ranzinza, mas tem que ser mesmo. Tem negócio de dar confiança não. Ó, Flávio Amêndola e a Tirso. Quero que vocês comentem isso daí, porque assim, parece cena de filme. 2 caras juntos, sabe? Quando vai a gente atacar. Um negócio assustador. Isso é assustador. Isso aí é uma cena lamentável, triste, que não cabe mais, né, no futebol. Eu gostaria de ver se esses torcedores também agredissem os políticos. Aí que eu ia ver como é que ia acontecer, o que aconteceria. Porque é inadmissível ainda continuar tendo ação como essa e não ter punição. Porque isso aí, o resultado, a gente sabe que o resultado do Vasco é muito ruim, os jogadores não vêm jogando bem, o time está numa posição muito ruim. Faça o seu protesto, mas sem agressão, sem violência, porque isso aí não vai mudar nada. Gente, entendeu? essa Agora, imagem parece uma zona de guerra, cara. Exatamente. Parece Sarajevo antigamente. Isso é inadmissível. Se você olhar, botar isso aí sem falar do que é, você vai achar que é guerra lá Os caras foram na sede da 777 na Barra. De novo? Não. Naquele dia. Naquele dia. Foi tranquilo, exatamente. Com faixa, protestando de uma maneira pacífica. Ontem no Maracanã, no intervalo, a organizada que fica geralmente na parte superior desceu, foi para a parte inferior, fez o seu protesto, cânticos em relação aos jogadores, em relação ao treinador, em relação à diretoria. Olha isso aí, Flávio. Bola. Cheio de foco de incêndio no chão, cara. Isso é uma... você fazer isso, principalmente dentro do Maracanã, ou você não ter violência, gente, eu acho que vale a isso. pena. Mas isso aí você já extrapola, você ultrapassa o limite da assim, sociedade. Desde a época que a gente jogava, você ouviu o pessoal falar o seguinte, quando você tem um resultado desse tamanho e sabe que isso está virando praxe, você já manda um policiamento ostensivo para lá. Você já, né, tem um monitoramento, ó, deu problema, manda policiamento para São Januário, para a porta de São Januário, para que não vire essa... Gente, isso é uma praça de guerra, é uma imagem que choca a gente. E outra coisa, Getúlio, a gente vivenciou isso. Isso te traz uma tristeza muito grande em você querer continuar jogando dentro da entidade pelo fato da agressão, porque você tem família, você tem amigos, você não quer perder, mas o resultado em si acontece. Não é a violência que vai resolver o resultado dentro de campo, é o trabalho que vai fazer com que você modifique o teu cenário. Agora, você tem que pegar essas pessoas e punir essas pessoas. Por que não vai agredir um político? Porque político eles vão fazer logo alguma coisa. Político eles vão logo fazer algo. Aconteceu lá em Brasília lá. O que aconteceu em Brasília? Atacaram, não sei o quê, pegaram um monte de gente e começou a punir. Preso, multa,
Tem que fazer também, porque a gente não pode ficar sofrendo isso o tempo todo. Isso é desleal. Isso é desumano. A coisa é tão absurda que a gente está falando aqui. Eu vou pedir o seguinte, produção, aumenta o áudio desse vídeo para vocês escutarem. Parece a guerra da Ucrânia com a Rússia, Exatamente. cara. Aumenta aí. Pelo amor de Deus, a vizinhança deve estar achando que está na Crimeia, ali na guerra da Rússia com a Ucrânia. A região não é por estar no Iraque. O som é assustador. É um patrimônio do clube. São Januário, um estado histórico, um lugar que todo mundo vem para o Rio de Janeiro, todo mundo que gosta de futebol principalmente quer conhecer. Ali dentro, Flávio. Um abraço. Um senhor que tem sempre, eu esqueci o nome dele, está sempre ali, fica ali de vigia à noite, né? Às vezes entra um bicho, entra alguém, figura tradicional. Se o senhor ele não consegue sair dali, cara. Absurdo. Isso é muito triste, é um capítulo muito triste da história do Vasco, porque o Vasco já passou por situações piores e eu não me lembro. Nesse nível aí, eu não me lembro. E assim, e aí se perde pro Internacional lá e o time do Inter tá começando a azeitar, toma uma pancada, perde de um 4-5-0, faz o quê? Derruba o avião do Vasco? Que loucura, gente. 2 pessoas foram presas, participaram disso aí ontem. Mas tem que ser preso, é o que a Tisson falou. Não é audiência de custódia. Vai. Porque, não, é preso e ficar, responder. Eu também acho. Pelo amor de Deus, gente. Agora, muito disso é em detrimento desse tipo de declaração não se justifica, antes de botar. Isso não tem justificativa, ponto. Sim. Mas a revolta do torcedor vascaíno, bota o Josh Wander aí. A gente não esquece. Esse aqui é o Josh Wander, que é um homem bem apessoado, rico, parece um personagem de série do Netflix. Tem uma promessa que eu posso fazer pro torcedor do Vasco. Essa vai ser a última vez na história que o Vasco vai jogar contra o Flamengo em desvantagem no orçamento. Entrevista dia 18 de março, tem mais de um ano, e a realidade é, o Flamengo tá bi, com o orçamento fechando em bi, com o time em bi, com uma folha de 25 mil, nadando de braçada, contrata quem quer, vende quem quer, quem não quiser não vende porque não precisa de dinheiro, meteu 4 no Vasco, tá na Libertadores, brigando a 5 pontos da tabela. O Vasco tá fora da Copa do Brasil, não tá na Libertadores, não tá na Sul-Americana, tá na zona de rebaixamento, tá arriscado de ser o último colocado no campeonato, foi eliminado dentro de casa pelo ABC e ninguém fala nada. Por isso meu voto no início do programa foi na diretoria. Mas não é só por essa declaração, não. 18 de março, Flávio. Por declarações de outros integrantes também da SAF. O Abel, que também falou isso. Paulo Brax, se eu não estou enganado, também falou. E aí você começa a vender ilusão. E o torcedor é passional. Mas a comissão vai no discurso do chefe. Tudo bem, GV, mas... chegar aqui e falar pra gente mas aí que eu vai acho botar um negócio de LED do Thiaguinho do Exalta Samba aqui. Mas aí eu acho que a gente tem que chegar e falar, não, não, vai ser legal, mas até lá vamos ter calma. Tem muita coisa para acontecer ainda e a gente sabe como é o futebol brasileiro. Mas a comissão técnica, ela nunca expressou esse... Não, a comissão técnica não, mas os nem diretores, jogadores, sim. Então, os jogadores. Sim. Então, assim, a cobrança maior também tem que ser em cima da diretoria. Porque é isso que você está falando. Se você tem uma declaração dessa, o orçamento, beleza, o Vasco fez contratações, gastou o seu dinheiro, foi feito errado ou não a contratação, aí é outro assunto. Agora, você se expõe muito. Vai devagarzinho, piano, igual fala o italiano. Vai devagarzinho. Piano. Vai devagarzinho, passo a passo. Para você começar, é igual o Botafogo fez. O Botafogo não fez grandes promessas para o torcedor. Fez o quê? Vamos fazer um trabalho, foi resgatando. Ano passado fez uma boa campanha, trouxe jogadores pontuais. Ficou fora. Quase saiu esse ano mesmo da Copa do Brasil, o jogo lá em Sergipe. Então, assim, passo a passo. Então, assim, e GV, é assim, se a gente pegar as SAFs, as principais SAFs, né, hoje no Brasil, no Cruzeiro é o Ronaldo Fenômeno, que conhece muito bem o Brasil, o futebol brasileiro. O Botafogo, o John Textor, que embora não tivesse tanto conhecimento assim e tenha feito algumas promessas que não cumpriu, ele vive o Botafogo. E é líder do campeonato. E ele
meio que estruturou o Botafogo, principalmente no estádio. Hoje o torcedor vai ao estádio, você tem diversas outras situações que influenciam mas, nisso. Assim, a gente Mas ele já trouxe o falou Abel, isso aqui, pô. E eu queria saber, você... Mas aí não é... Mas ele trouxe o Abel, que conhece muito futebol brasileiro. Pô. Mas ele seguiu... Mas aí tá, o Abel seguiu a mesma linha do Josh. Então, exatamente. Senhores, o Mazuco, assim, por exemplo, não seguiu a mesma linha do John Textor. Senhores, em momento algum. Senhores. Ivan, goleiro de ponta. Léo Jardim, goleiro de ponta. Não. Peraí. Pumita. De ponta? O Ivan? Pô, o cara tá jogando no futebol russo, um goleiro que saiu daqui bem, mas com ele moral. fez 7... Não. Ele foi muito bem na Ponte Preta, se machucou, foi pro Corinthians, mal jogou, foi pra Rússia, fez 7 jogos. O cara que jogou no Corinthians, não, ele mal jogou. Rússia não é de ponta? Ele mal jogou no Corinthians. Não, você pode falar que ele não jogou. Mas um cara que foi comprado pelo Corinthians e foi pro futebol russo, pra um time grande, não é de ponta, é mediano. Eu não acho que seja de ponta. Beleza, discordamos nessa. Pra mim, Ivan goleiro de ponta e o Léo Jardim de ponta. Os dois. Baita de um goleiro, tava na Europa. Você pode falar o goleiro melhor do mundo agora. É um goleiro que joga em time grande, beleza. Pumita, é ruim de bola? Não. Joga muita bola, destaque no Carioca. Sim. O Robson Bambu, bom jogador, joga de titular em vários clubes do Brasil. Léo Pelé, baita do jogador. Vocês estavam falando no Carioca que era o melhor quarto zagueiro do Campeonato Carioca, do Brasil na temporada. Sim. Piton, jogador de seleção italiana, piano. Jair, titular em 80% dos clubes do Brasil. Era titular do Atlético Mineiro, joga muito no Vasco. Quem mais veio? Me ajuda aí. O Capasso... Galarza voltou. Galarza voltou no estado. O Orediano não tá entregando o que esperava. Pedro Raul, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Que time do Brasil que chegou a estudo de reforço, gente? As contratações, elas foram ideais, mas tem reforço suficiente para quando esses jogadores não estiverem bem? Não tem, pô. Você vê uma base boa, você vê uma base boa se você tem um time que esteja num grande momento. Pô, beleza. Você vai botar aos pouquinhos os jogadores para ele... Os senhores compararam com o Botafogo. Que é o lateral direito do Botafogo? Me deu branco. Direito era o Rafael. Veio o Rafael, mas agora é o de Plácido. Tá, de Plácido ou Pumita? Pumita. Mas aí a zaga... A zaga esquece. A zaga é Botafogo. Apesar de que o Léo tá no nível do Cuesta. Pra mim, não. Não? Pra mim, não. Nesse momento, não. Pra mim, não. Mas no Carioca a gente falava que era o melhor quarto zagueiro do Brasil. Brasil. O Carioca é mais baixo. Então ele pode jogar... tá. Do Carioca é mais baixo. Da linha defensiva, pra mim, só o Pumita do Vasco. Eu tô falando das contratações. Então, não, mas aí é porque... O Botafogo trouxe um volante melhor que o Jair? Mas o Jair, o Jair precisa de outro jogador, igual o Flamengo tem o Pulgar. Precisa de um outro jogador que te traga um pouco mais de que era o André, no caso, mas aí teve que sair com a O Rodrigo também estava muito bem, né? Rodrigo. Só que assim, a escolha aí nesse jogo, para esse jogo contra o Flamengo, a escolha foi, no meu ponto de vista, do sistema tático, não foi ideal. Sim. Porque você perdeu a linha de frente sem combate, deixou a parte defensiva aberta, mesmo jogando com uma linha de 5, porque você não tinha um combate no meio-campo. Então, se você for pegar mano a mano, aí você, do meio para frente, o Botafogo vai ser... Deixa eu falar uma coisa muito importante aqui, porque esse programa tem um compromisso com jogar na bola. Bota a imagem aí. A imagem do Barbieri, gente, por favor. Covardia que fizeram com ele. Bota a imagem do Barbieri, gente, por favor. Não é essa a imagem, é a imagem do sorriso. Mas é agora, afinal. Tá, termina a coletiva, ele tá triste. Aí beleza, aí ele dá um sorriso assim, pausa aí. Em qualquer lugar que você pode pausar, corta pra mim, JJ. Gente, o blog fazer isso, o torcedor, o Se Fica Puta é Pior, o Daniel lá do Trairagem, beleza, tá, os caras fazem zoeira. Agora, nós da imprensa, ou os veículos com muita audiência, ele tá triste a coletiva toda, consternado, chateado. Na hora de levantar, tem uma prática ele tirar uma foto do cara levantando pra ir embora. A imprensa fala, volta, senta. E levanta de novo. Aí ele senta, a galera fala, levanta. Só que aí alguns jornalistas aqui se levantam. E aí a galera lá atrás fala, senta. Então ficou, senta, levanta. O senta pros jornalistas que levantaram e o levanta pra ele. Aí ele já tá chateado, no meio do caminho ele fala, porra, gente, estou de brincadeira. Tipo assim, tô aqui ajudando, aí vocês ficam nessa, eu quero ir embora pra falar com meus jogadores. Aí pegaram esse frame e estão espalhando por aí, que o cara tava sorrindo. O Barbieri, você pode questionar o Vasco dele, o trabalho dele no Vasco agora, pelos amigos que temos em comum. É um cara extremamente comprometido, profissional, muito. Sério, do bem. E pegar isso aqui pra, sacanear a imagem do cara não é legal. Então, pro torcedor vascaíno, não é verdade que ele tava saindo de risinho. Foi uma situação pontual.
não é verdade. E pra galera, pô, pega leve, o cara já tá chateado, sofrendo pra caramba. Isso aí é jogar fora da bola. Ô, GV, eu posso falar porque eu participo de diversas entrevistas coletivas. E geralmente, quando acaba a entrevista, nós repórteres, a gente não se levanta. Por quê? Porque os cinegrafistas querem fazer essa imagem aí. Do treinador levantando e saindo da sala de coletiva. E foi exatamente isso que você falou, o que aconteceu. Ficou um disse, me levanta, não, senta, não sei o quê. E ele, nitidamente, é um sorriso de constrangimento. É um sorriso. E eu acho uma covardia sem tamanho falar que o Barbieri não tá nem aí pra derrota do Vasco, que ele saiu rindo, que ele desrespeitou a instituição. Isso é um absurdo. Ele errou muito no jogo ontem, concordo com isso. Sim. Tem muitos problemas nesse time do Vasco que ele é o culpado, mas falar que ele saiu de risinho é uma covardia sem tamanho. Vou pro intervalo e volto já, não sai daí não! Thiago Carvalho e General Severiano com as notícias do Fogão. Boa tarde, GV. Boa tarde, Flavinho, Atirson. Boa tarde para todo mundo. Mais tarde tem Botafogo. Botafogo entra em campo às 11 horas da noite aqui do Brasil, né? Partida que acontece às 9 horas lá de Quito contra a LDU. Jogo importante. Vale a liderança do Grupo A, que hoje pertence ao Alvinegro Carioca. Vale lembrar que as equipes estão praticamente empatadas. Cada uma com 8 pontos, 2 vitórias. E o Botafogo só está na frente porque tem mais gols marcados na Copa Sul-Americana. São 9 gols do Botafogo contra 7 gols da LDU. E para hoje, o Luiz Castro vai mexer na equipe. O Eduardo, que foi poupado no final de semana contra o Atlético Paranaense, tinha dores na coxa, deve voltar ao time titular. Ele que é um dos pilares desse time do Botafogo. No ataque, o Luiz Castro também vai fazer uma mudança. O Luiz Henrique deixa a equipe e o Vitor Sá volta ao time titular. Lembrando que na lateral esquerda o Marçal segue fora, teve aquela pancada no joelho direito, sente dores, deve ficar fora aí por volta de um mês do time do Botafogo. Então o Hugo segue no time titular. Agora, a partida de hoje tem aquele detalhe importante, né? A altitude. São 2.850 metros de altitude, considerada alta, e esse elenco do Botafogo só tem 8 jogadores que têm experiência de jogar acima do nível do mar. 4 deles no time titular. Vitor Cuesta, Di Plácido, Tietê e o Marlon Freitas. Jogadores que vão a campo hoje com essa experiência para ajudar o Botafogo. Um empate já pode ser considerado bom, até porque depois de hoje o Botafogo decide aí o último jogo da fase de grupos aqui no Rio de Janeiro contra o Magadianes no Newton Santos. Então, se empatar contra a LDU lá em Quito, segue líder e resolve em casa a classificação. Lembrando que na Copa Sul-Americana apenas o primeiro de cada grupo vai direto para as oitavas de final. Os segundos colocados vão jogar contra os terceiros colocados da Libertadores da América, aquela espécie de repescagem. Portanto, vamos torcer aí para uma vitória do Botafogo logo mais, GV. Muito bem, Thiago, muito obrigado pelas informações. A chapinha tá em dia, né? As informações estão em dia, mas a chapinha, óleo de babosa com macadâmia. Obrigado, Thiagão. O que o novo amor não faz na vida do cidadão, né? O cara só anda cuidado, andava com o bigode igual do Náufrago daquele filme. Wilson! Come back, Wilson! Lembra a bolinha de vôlei? Agora anda tudo na régua. Bom, vou pro intervalo e volto com o campinho do Botafogo. Será que vai o time titular? Será que vai poupar pra altitude? Depois do intervalo. Fica aí, torcedor do Fogão, não sai daí não. Wilson! Come back, Wilson! Se esse intervalo falasse, caiu a meia dúzia, hein? Arte do Campinho, bota o Campinho no Fogão, que enfrenta a LDU mais tarde em Quito. Lucas Perry no gol, Di Plácido ou Rafael na direita. A melhor dupla do Brasil, Adrielson e Cuesta. Hugo na lateral esquerda, né? Marçal se machucou lá no último jogo. Marlon Freitas, que tá jogando muita bola, e Tietê. Aí temos ou o Júnior Santos ou o Eduardo Sauer. O Eduardo ali Gustavo Sauer. Gustavo Sauer. Isso. Foi um pequeno deslize da produção. Alguém tá de ressaca do pagode de ontem. Gustavo Sauer, gente, Eduardo Sauer tá pra nascer ainda, se tem a gente não conhece. É o primo, é primo. É primo, é o primo. Vai... Cuidado, hein? Júnior Santos, Eduardo aí sim, foi poupado no último jogo. Vitor Sá e na frente um dos melhores atacantes do Brasil, Tiquinho Soares. Você que já jogou Libertadores, Sul-Americana, Champions League, Campeonato de Bairro,
dá pro Botafogo arrancar 3 pontos, que eu acho que é fundamental, né, Flávio? Sim. 3 pontos. Da LDU lá em Quito com esse time aí? Dá, pô. É praticamente o time titular, né? Tem a novidade aqui, né? O Hugo lá, Eduardo Salve, que foi contratado ontem. O Eduardo Salve ali, que não é o Eduardo, é o Gustavo. Sacanagem. E o Hugo entrando, assim. É o time que vem jogando, sem muitas alterações. Eu acredito que o Botafogo vem crescendo a cada jogo, né? Cada competição também. Sim. Mesmo saindo da Copa do Brasil, jogou de igual para igual com o Atlético Paranaense, conseguiu vencer em casa, perdeu nos pênaltis, mas o Botafogo está ali, líder do Campeonato Brasileiro. Tem todas as condições de chegar lá e vencer, sim. Bigode, você que a cada dia se assume mais botafoguense, segundo o João Vidal. Esse já gosto, eu tenho carinho do que é Botafogo, por causa do teu, igual amigo com o Fluminense, Isso. do meu pai, do meu avô, você é do seu pai, do seu avô, do Isso. seu vizinho, sei lá de quem. Acho que o Botafogo passar em segundo, se passar em segundo, acho que passa. Quer dizer, eu digo assim, vai. se não for líder, acho Isso. que a colocação do Botafogo com 9, né? Botafogo, aí. Aí, desculpa, valeu, Josinho. Esses aqui já estão fora, esquece. Nananana Magadianas, fora. César, galã mexicano. O empate até é bom também, pô. Mas o problema do empate é que na última rodada o Botafogo joga contra o Magadianes em casa e a LDU, na altitude, pega o César Valerro. Sim, mas aí Só que aí, o Botafogo continua líder ali, vencendo. Não, mas aí tem a diferença porque hoje o Botafogo só é líder por conta dos gols marcados. Sim. Não é nem o saldo de gols, é os gols marcados. Então, por exemplo, se empatar hoje, Botafogo vai a 9, a LDU vai a 9, Botafogo mantém líder. Só que no último jogo, se a LDU ganha do César Valerro 3-0, Botafogo vai ter que, pelo menos, fazer os mesmos 3-0 contra o Magadianes. Dá pra fazer. Porque também tem o mesmo número de gols 3 que a LDU. do Tiquito, tá? Deixa Não, ele. eu acredito que o Botafogo possa vencer hoje. Ele vai fazer o Tiquito. Existe a Eu não dificuldade. sei, porque tem uma questão, tu sabe disso, no ano que a gente perdeu pro Santo André, quase que cai no final do ano, que essa eliminação possa ter dado uma pancada no anímico do Botafogo. O Botafogo botou time titular contra o Atlético Paranaense lá, perdeu de novo. Então hoje é um jogo para redenção, para esse bom time do Botafogo. Agora, fico preocupado de um revés aqui, jogar a parte emocional do Botafogo para baixo. Eu não acho que isso... Assim, existe sempre a possibilidade, vocês que estiveram no campo sabem melhor do que eu, mas eu acho que também, se acontecer de uma derrota, você tem que levar muito em consideração que o Botafogo vai voltar a jogar numa altitude. E a altitude faz diferença. O Flamengo foi jogar contra o Alcas, que é um... Sabe, você falou, desculpa até, Flávio, você falou uma coisa que é interessante, né? Aconteceu isso quando eu estava no Botafogo. A gente foi jogar contra o River, na Sul-Americana lá. Aí o time teve um tropeço lá, só que a gente estava brigando pelo Brasileirão. Estava ali na liderança, brigando pelo campeonato, pelo título. E aí teve uma confusão toda, aí mandou o Cuca embora, trouxe o Mário Sérgio, mandou o Mário Sérgio embora, traz o Cuca de volta, mexeu um pouco no elenco, bagunçou. Só que hoje a gente não vê hoje a gestão fazendo isso. A gestão era muito equilibrada, né? Hoje a Botafogo, você vê, no começo do campeonato teve uma pressão para a saída do Luiz Castro, e aí a direção continuou, manteve o Luiz Castro, você vê que o resultado começou a sair, porque conhece bem o trabalho dele. E assim, independente do que acontecer lá, eu acho que o Botafogo hoje é mais equilibrado, principalmente dentro da estrutura, até mesmo de campo, né? Só lembrando que o Botafogo, passando em segundo, pode pegar alguém que está vindo da Libertadores. Se for segundo, vai pegar o terceiro aí... da Liberta. O terceiro da Liberta, mas não tem a chave ainda? Não tem, aí vai ser sorteio. Mas aí, da mesma forma que pode pegar uma casca grossa, pode pegar uma baba. Sim, o terceiro lógico. do grupo do Flamengo vai ser... Mas do Fluminense já não, que a Fluminense vive The Strongest. Isso aí. Mas já? Sim. Então Acabou? tá. Bigode, baita programa, audiência lá em cima que eu tô sabendo, hein? Valeu, rapaziada, obrigado, hein? Galera, obrigado pela audiência. Nildo. Quem? Nildo, pô, ele faz um churrasco maravilhoso. Nildo. Sempre assiste a gente. Ô, Rildo, faz churrasco. Nildo. Ô, Nildo, faz um churrasco aí pra me convida, Nildo. Galera, obrigado, até amanhã. Amanhã a gente volta com tudo sobre o jogo do Fogão. Boa tarde, valeu!